tudo bem? Conferido no ar e hoje eu vou falar então de Karate Kid Lendas. Eu coloquei um esquenta alguns dias atrás e eu falei o que eu estava esperando do filme, eu relembrei os filmes anteriores, então se você quiser assistir, caso você não tenha assistido ainda esse novo, né? Assiste aquele vídeo, vou deixar o card aqui em cima para você conferir. Eu falo um pouquinho de cada filme, minha expectativa, do que poderia acontecer nesse filme novo, né? E hoje eu vou falar para você então se eu curti e no final eu aviso, eu vou falar com spoiler. Nada demais, mas se você não quer saber, eu vou comentar algumas coisinhas aí relacionadas ao que eu falei no outro vídeo, né? Que eu esperava que acontecesse, será que aconteceu? Ou se não aconteceu, teve alguma outra coisinha a mais ali, né? Entendeu? Então eu vou comentar algumas coisas, mas eu aviso antes. Primeiro, vou falar que eu gostei sim do filme, como fã fiquei bem satisfeito, achei super divertido, eu acho que os filmes Karate Kid têm uma pegada bem sessão da tarde, que a gente não tem visto muito na verdade no cinema. Então Karate Kid eu acho que é aquele filme que você não vai esperar um roteiro super inteligente, né? Uma grande reviravolta. Se tiver, é ótimo, mas assim, o importante é você passar 1h30, 2 horas ali se divertindo, né? Às vezes tem hora que uma coisa mais leve é tudo que a gente precisa. Apesar de muita gente achar que não, querer cobrar que tudo seja muito cabeçudo, muito inteligente ou muito épico, mirabolante, né? Eu ainda gosto às vezes de uns filmes mais simples também. Gosto de todos os tipos de filmes, mas eu sinto falta desses filmes assim e da galera com coração mais leve em relação a filmes. E esse é um filme que eu acho que você pode ver assim tranquilamente, que é um ótimo passatempo. Antes de falar um pouco mais do ritmo, da história, eu queria comentar sobre o elenco, que é super legal, tá? O elenco desse filme não só traz os nomes que a gente já conhece aí, do Ralph Macchio fazendo o Daniel San, né? Que aí, pô, no cinema acho que a gente não vê esse personagem desde 89, que acho que foi o terceiro Karate Kid. Então assim, muito legal ver esse personagem no cinema de novo. Lógico que ele estava ali no streaming, no Cobra Kai, mas no cinema tem um gostinho diferente, né? Temos também, como eu falei já no esquenta, o Jackie Chan voltando como Mr. Han, que é do remake ali, do reboot do Karate Kid de 2010, só dando uma relembrada. Jackie Chan dispensa apresentações, né? Quantos filmes icônicos, muitos filmes aí com coreografias de lutas sensacionais. O cara realmente é um ícone, é um mito do cinema e da luta, né, das artes marciais. E a gente tem a introdução então do Ben Wang, que faz o novo Karate Kid. Ele não é um cara tão conhecido, a gente viu ele mais recentemente no remake de Meninas Malvadas, a versão musical, e ele vai estar agora num filme novo que parece ser super legal, que chama A Longa Marcha, Caminhe ou Morra. Fique de olho aí, esse é inspirado na obra de Stephen King, e parece ser bem legal, vai estrear no Brasil em 11 de setembro com distribuição da Paris Filmes. Além deles, que são os nomes principais aí desse filme, a gente tem o Joshua Jackson, que pra mim vai ser eternamente o Pace de Dawson's Creek. Também fazia muito tempo que eu não via ele no cinema, nem lembro qual foi o último filme que ele fez assim, que eu vi ele na telona, porque a minha memória é dele lá atrás, tipo em Lenda Urbana, não sei. Eu sei que ele fez muitas séries depois, até atualmente ele tá fazendo uma série que acho que chama Dr. Odyssey, que é num cruzeiro tal, que é um médico, mas no cinema faz tempo que eu não via, então sou fã de Dawson's Creek, uma das séries que eu mais gosto, assim, de drama adolescente. Então foi muito legal ver ele em tela. Inclusive eu achei que ele tinha uma participação pequena. Não, ele é um dos principais. Já vou falar um pouco mais sobre isso. A gente tem também a Ming-Na Wen. Não sei se eu falei o nome dela certo. Eu conhecia ela da série Agents of S.H.I.E.L.D. da Marvel. Mas ela também é muito conhecida por fazer a voz da Mulan no desenho, né, na animação clássica da Disney. Temos também o Wyatt Oleff fazendo um papel mais secundário aqui. Ele é um amigo ali do Lee, que é o personagem do Ben, que é o novo Karate Kid. Ele é conhecido, pelo menos por mim, mais conhecido por It, né? Ele fez It, a Coisa, também é baseado na obra do Stephen King, né? Aquele remake que teve mais recentemente. A Sadie Stanley faz a menina aí que vai ser a crush do Karate Kid. Eu não conhecia ela, achei ela super legal, gostei muito do jeito que ela atua, da personagem e tal. E ela é famosa pelo seriado infanto-juvenil da Disney, Kim Possible, que eu já ouvi falar, mas eu nunca assisti. E pra terminar, a gente tem fazendo o Connor, que é o adversário aí do Karate Kid nesse filme, o ator Aramis Knight. Também não conhecia ele, mas eu vi que ele fez a série da Miss Marvel, participou de alguns episódios, mas eu acho que assim, não é um grande nome não. É uma nova geração aí de atores que eu acho que estão aparecendo. E o filme, qual que é o estilo do filme então, né? Eu achei bem legal que esse filme tem uma identidade muito própria, de edição, de ritmo e tudo mais, né? Se pegar a trilogia clássica, eles têm aquele charme, aquele climinha gostoso dos anos 80, né? A trilha sonora, as roupas, tem todo aquele estilo nostálgico, assim, gostoso de assistir. Aí depois
Na versão com a Karate Kid, com a Hilary Swank, já é uma pegada bem anos 90 também, né? Imprimiu bastante assim aquela década naquele filme também, trilha sonora, já é um estilo diferente. No remake de 2010 também uma pegada diferente de filtro, de iluminação, do jeito que é editado o filme. Porém esse aqui eu acho bem diferente de todos os outros também. Ele tem um ritmo bem acelerado, não se aprofunda muito assim nos personagens, eu acho. Tenho essa impressão que as coisas acontecem um pouco rápidas. Não digo que elas se atropelam, porque o jeito que o filme é editado e o ritmo, como eu falei, funcionam. Mas assim, tem coisas que acontecem numa montagem ali, tá tocando uma música, e aí vão acontecendo coisas. Então assim, não explora muito, sei lá, o menino aí conhecendo a menina. Tem um pouquinho, tem, mas aí as coisas acontecem um pouco rápido, sabe? Ou então quando, na metade do filme, o filme é dividido em 2 atos, eu diria assim. A primeira metade é um filme, a segunda metade é outro. A primeira metade a gente tem um foco muito grande nesse núcleo do menino que muda com a mãe para a cidade. Isso é a fórmula básica da Karate Kid. De novo a gente vai ter a mãe com o filho mudando para uma cidade nova. De novo a gente vai ter uma escola de artes marciais com uma filosofia mais malvada, mais violenta. Então assim, isso tá acho que em todos os filmes, né? Porém, não é um filme repetitivo, a história aqui é bem diferente. Eu lembro quando o filme foi anunciado, falou-se que agora quem ia ensinar as artes marciais ia ser o Karate Kid, ia ser o moleque. Falei, caramba, mas que estranho. E realmente tem isso na história. Eu não vou nem dar detalhes da história aqui, vou falar só em geral mesmo o que eu achei do filme para não entregar muita coisa. Mas eu achei que isso era estranho, assim, quando eu ouvi falar, mas funcionou bem, tem isso nesse filme. Então a primeira metade é muito focada no Karate Kid, com a mãe, nos novos amigos que ele faz em Nova York. Na segunda metade a gente vai ter já o retorno aí desses nomes que a gente já conhece, né? O Han, o Daniel LaRusso. Então assim, essa segunda metade foca mais neles ali e tal, assim, a história meio que dá uma volta, uma mudada. Por isso que eu falo assim, parece que dividiu em 2 filmes. Então a música é muito bem utilizada, gostei bastante da trilha sonora. As coisas acontecem, como eu falei, nesses clipes, alguns flashbacks, tem uma história de trauma com o personagem principal também. É tudo muito dinâmico realmente. Como eu falei, gostei bastante da trilha, das músicas escolhidas. Tem um recurso que eu achei que funcionou bem, que é aquele recurso que a música tá tocando, aí parece que dá um... tipo assim, quando dá uma coisa meio errada, assim. Que usou 1, 2 vezes, eu falei, legal, mas eu achei que repetiu um pouco, não precisava ter usado tanto. Mas assim, tô caçando pelo em ovo, só comentando mesmo, não é uma coisa que incomoda. O filme todo é super legal, flui bem, e é aquele tipo de filme que quando você vai ver, já acabou. Eu acho que basicamente é isso que eu queria falar assim em geral. Agora eu vou falar um pouco então dos spoilers. Se você não quiser saber, para de ver. Mas ó, eu vou falar de spoiler, mas eu vou deixar a marcação aqui embaixo, ó, pra você pular pra frente, porque eu ainda vou comentar mais alguma coisa no encerramento. Vou falar sobre como foi o evento que eu fui assistir ontem, o filme na pré-estreia da Cinemark, que foi bem legal, vale a pena você conferir também. Então pula pra essa minutagem aqui pra terminar o vídeo, tá? Então é isso. Pensou? Se vai continuar? Se não for, salva nos favoritos, termina depois. Mas então, quem for seguir, vambora. O que eu ia comentar? No outro vídeo eu falei que eu esperava muito o retorno da Julie Pierce, que foi a única personagem assim principal que não voltou pra Cobra Kai, né, pra continuação da história de Karate Kid. Aqui ela não volta, infelizmente ela não aparece nesse filme. Eu até achei que tinha uma deixa muito legal pro personagem do menino que fez It lá, o Wyatt, que ele leva o Karate Kid pra cima de um prédio, e aí tem tipo uma jaula assim com uns pombos, que lembra muito, eu acho que aquilo só pode ser uma referência a Karate Kid 4, né, porque a personagem da Hilary Swank cuidava de um falcão lá, que estava machucado também em cima de um prédio com o mesmo tipo de casinha ali de gaiola. Falei, caramba, será que, tipo, a mãe desse moleque, de repente é ela? Eu já fiquei imaginando que fosse, que pudesse aparecer no final. No final tem um ápice de uma luta que é em cima de um prédio, porque o Karate Kid acaba entrando num torneio que chama o Torneio dos 5 Bairros, que é um torneio de rua, assim, né? E aí eu falei, caramba, já pensou no final? Esse moleque tá junto com o Karate Kid, tá lá nesse ambiente de luta, aí de repente ele fala, sei lá, minha mãe tá vindo aqui, tá puta da vida, alguma coisa, e de repente chegasse era a Julie. E aí ela estando ali com o pessoal que estava assistindo, né, porque nessa cena tá todo mundo ali, tá o Han, tá o Daniel LaRusso, e daqui a pouco ela ouvisse alguma coisa em relação a Miyagi e falasse, caramba, Miyagi? Não, mas espera aí, eu conheço. Sei lá, talvez fosse uma coincidência absurda que eu tô falando aqui, mas eu achei que seria legal. Fiquei imaginando essa cena na minha cabeça. Mas não rolou, não teve nada de Julie, não teve nada de Jaden Smith também, que fez o Dre, né, o Karate Kid do Kung Fu do remake de 2010. Porém, teve uma surpresinha aí pros fãs do filme original de Karate Kid e de Cobra Kai principalmente. Na última cena a gente tem uma participação especial do William Zabka fazendo
o Johnny Lawrence numa cena super assim, aleatória, não tem nada demais pra história ali, foi só realmente pra fechar o filme com uma piada, e as piadas que são feitas ali na conversa dele com o Daniel LaRusso, ele tá na casa do Daniel, tem a ver com uma pizza também, mesmo aqui nos spoilers eu não vou ficar contando muito da história também, porque não vale a pena, só esse que é o principal mesmo. Aí tem uma piada ali e acaba o filme, então teve pelo menos essa participação, né? Mas eu sigo com esperança de que vão ter novos filmes e que a Hilary Swank um dia volte, porque ela tem que voltar pra essa franquia. Outra coisa é que a ligação realmente que eu comentei, né, que a gente estava especulando, foi em relação ao que o diretor tinha falado no final do ano passado, que a resposta da ligação do Miyagi com o Han estava já nos filmes de Karate Kid, era realmente aquela cena do Karate Kid 2 sobre o Shimpo Miyagi, que era o ancestral do Sr. Miyagi ali, que acordou na China e aí fez família lá tal. Essa era a ligação, a família do Han foi a que conheceu o Shimpo Miyagi, e ali que a filosofia do Miyagi-Do foi então de volta para o Japão depois. E os dois realmente seguiram a mesma filosofia. É bem legal no filme ver o jeito que cada um luta, assim, é meio rápido. A participação, até vou falar bem a real, do Han e do Daniel LaRusso não é tão grande assim, se for pensar, sabe? É mais no treinamento ali, não tem muita profundidade, mas é engraçado, a dinâmica deles é bem legal, tal, de um com o outro, ensinando o novo Karate Kid. Ficou bem bacana. Então agora, para terminar, vou falar como que foi o evento que eu fui ontem. Foi um evento que teve na Cinemark, Spoiler Night, que você podia comprar ingresso, e depois em seguida já teve a pré-estreia também para convidados. Foi tudo ali em São Paulo, foi super legal, tava bem decorado, bem bacana. E como curiosidade, também foi falado ali pra gente que nós fomos os primeiros do mundo a assistir o filme, porque tava estreando em alguns lugares ontem também, tendo pré-estreia, mas pelo fuso horário, a primeira sessão de todas no mundo inteiro foi a do Brasil. E antes de começar o filme, teve também a participação do Marco Ribeiro, que é a voz do Jack Chan no Brasil. A sessão que eu vi foi legendada, mas ele foi responsável pela dublagem, então se você for assistir dublado, você vai ouvir, na verdade, a voz dele no Jack Chan. E aí teve uma conversa rápida com ele que eu gravei ali, não fui nesse evento para fazer conteúdo, assim, ficar gravando lá, né? Foi só para curtir como fã e trazer o conferido pra cá. Mas como teve essa conversa, eu gravei um pedaço que eu achei bem interessante. Inclusive ele tem muitas vozes conhecidas, não só do Jack Chan, e ele fez a voz ali, então você vai assistir agora e vai descobrir quais outros personagens famosos que ele já dublou. Então é isso, vou deixar você com esse clipezinho aí no final do evento de ontem, da conversa com ele. Espero que você goste. Se você gostou desse vídeo, já deixa sua curtida, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, ativa as notificações. Me fala nos comentários se vai assistir Karate Kid Lendas ou o que você achou do filme, e eu te vejo no próximo vídeo. Vocês são os primeiríssimos do mundo, né? O Marco tá aqui, é uma honra pra gente tê-lo aqui. Como foi pra você voltar a dublar esse personagem? Quais foram as emoções? O que voltou na sua cabeça ao participar dessa nova dublagem? Obrigado, é um prazer estar aqui, gente. Boa noite, boa noite. Eu que já entrei muito na casa de vocês. Demais, alguém me segure, o Máscara, né? E por aí vai. Tem uma cobra na minha porta. Buzz, você é um brinquedo de uma criança. Gênio milionário, que boy, filantropo, eu sou de ferro. E por aí vai. Bom, é uma emoção muito grande voltar depois de 15 anos dublar o Jack Chan. Quando surgiram os rumores de que haveria o Karate Kid, já foi aquele alvoroço nas nossas redes sociais, né? O pessoal, e aí, vai fazer? Vocês vão assistir legendados, né? Mas foi um trabalho maravilhoso que a gente fez na dublagem, e é um prazer estar aqui com vocês como o primeiro do mundo também a assistir. Alguém tem alguma frase que gostaria que ele fizesse? Princesa Ata, eu acho que eu fiz uma bobagem. Olha, por favor, eu vou consertar. Esse é o Flick do Vida de Inseto, né? É o Flick do Vida de Inseto, o pessoal gosta. Outra semana no Cartoon, aconteceram muitas coisas interessantes. Cartoon Network. Como é que é? Você, Júnior, você quer dinheiro para ir ao shopping? Deu? O Michael Caio deu a patrulha das crianças. O nosso Jack Chan, né? Ele chega e diz: esse quarto está muito bagunçado, tudo no chão. Então agora você tem que aprender foco. Foco e disciplina. Disciplina e foco. Agora, o momento mais aguardado. Bota casaco. Nós precisamos nesse momento onde nós estamos invadidos aí por algumas situações meio estranhas,
o negócio de inteligência, uma CPU não estaria aqui falando com vocês assim. Então a dublagem tem alma. Então a gente precisa prestigiar a dublagem boa, que tem alma, que é feita por seres humanos de carne e osso.